Olá, meus caros, beleza? Hoje a gente muda um pouquinho o projeto, eu vou trazer um projeto novo para vocês. A ideia do funcionamento é um pouquinho diferente. Essa nova sequência de projetos de agora em diante, eles são um pouco mais elaborados. Na verdade, a gente começa a juntar mais de um elemento junto no mesmo projeto, tá? Então, basicamente, a ideia qual é? Eu vou pegar no de hoje um sensor de temperatura, então eu coloquei aqui, ó, um sensor de temperatura. Eu não vou mais mostrar passo a passo o funcionamento disso, porque isso vocês já viram nos vídeos anteriores e nas aulas anteriores. Então, no passado, a gente aprendeu, por exemplo, como mexer com o sensor de temperatura. Ah, não lembro como é que liga, estou em dúvida, volta naquela videoaula de lá, volta naquele material que tem disponível para vocês de como que liga o sensor de temperatura. Aí eu também tenho do lado aqui, ó, junto no mesmo projeto, um sensor, um potenciômetro. Tá? Ah, não lembro como é que liga o potenciômetro. Volta na aula anterior e como é que liga. E na aula de hoje, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que juntar os dois no mesmo projeto, mais o LED. Tá? Então os projetos começam a ficar um pouquinho mais elaborados. Esse é o primeiro. A gente vai fazer mais passo a passo com vocês para que você pegue qual é o funcionamento, o detalhe do funcionamento. Então vamos lá. Primeiro perceba que eu liguei o sensor de temperatura. O pino da direita é o GND, tá aqui o preto, vem seguindo, ó, vai lá no GND, tá? Então, ó, deixa eu dar um zoom, que vai no GND. O da esquerda é os 5 volts, venho, passo pelo protoboard, venho para cá, sigo, vai lá nos 5 volts. O fio central, lembrando que é sempre tomar cuidado com essa ligação do sensor de temperatura, que ele pode queimar. A gente sempre usa o LM35, mas esse daqui no projeto ele é o outro, é o TMP36, é um outro modelo, funciona igual. Se você pesquisar sobre o LM35 também funciona. O que vai mudar é a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Mas isso eu mostro daqui a pouco no código, tá? A ideia aqui nesse exemplo não é mostrar para vocês o código, tá? O que vocês vão ter que fazer nas atividades de hoje? Vocês vão fazendo elas evolutivas, elas vão aumentando o grau de complexidade. Então, primeiro você vai fazer um exercício super simples, né? Que é só mostrar esses valores, só fazer isso que eu acabei de fazer, mais simples até. É só imprimir na tela o valor do sensor de temperatura e depois do potenciômetro, tá? Vou mostrar como. E à medida que os exercícios forem avançando, eles vão ficando mais complexos, tá? A ponto do final do exercício é esse que eu estou mostrando para vocês. Então, façam todos eles, vai aumentando. Não vai tentar fazer o último direto, primeiro porque eu vou precisar que você passe por todas essas etapas, tá? Eu vou precisar ver isso também. Então vamos lá, voltando ao sensor de temperatura. Então o fio do meio, aqui o pino do meio, ele vem e entra na entrada analógica A0. Tá? O LED, a perna curta aqui, o catodo dele, vai ligado no GND, tá aqui, ó, negativo, né, aqui é o GND. O anodo, que é a perna maior, o positivo, vai ligado no resistor de 220 ohms, que por sua vez vem, passa um fio e entra lá no pino 2 do Arduino. Tá? O potenciômetro, vamos ver. Lado esquerdo do potenciômetro negativo, tá aqui. Lado direito, o positivo. E o pino central do potenciômetro vai lá no A1. Importante para não queimar o potenciômetro, que o pino central aqui, ó, sempre seja ligado na entrada analógica. Nesse pino central nunca pode ir nem GND nem 5 volts, porque senão você pode queimar o circuito, tá? Então do lado direito ficou meu potenciômetro, do lado esquerdo ficou o meu sensor de temperatura. Primeiro vamos ver funcionando como é que é a ideia do projeto. O LED ele está simbolizando como se fosse um ventilador ou um ar-condicionado, um cooler, um sistema de ventilação. Então eu vou monitorar a temperatura. À medida que a temperatura começar a aumentar, começar a ficar muito quente, eu tenho que ligar o meu cooler, o meu LED, o meu ventilador, o meu ar-condicionado, para resfriar o ambiente e ele vai baixar a temperatura. Baixando a temperatura, o que ele vai fazer? Eu tenho que apagar ou desligar o meu cooler, o meu LED vai desligar, porque o ambiente já entrou na temperatura agradável. Então vamos lá ver funcionando. Eu vou iniciar a simulação, o código já está pronto. Eu estou aqui, ó, com 25 graus, deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Ó, tenho 25 graus, tá? E vou baixando a temperatura, nada acontece, ó, a temperatura é negativa e o LED continua. Tá? À medida que eu vou aumentando a temperatura, chega um ponto que ele começa a esquentar muito. Quando começar uma temperatura muito alta, ele vai ter que acender o LED, mostrando que o sistema de refrigeração ligou. Então, ó, passou lá 117 graus, o LED acendeu, dizendo o quê?
que ligou o sistema de ventilação e ele começa a resfriar o ambiente. Isso você pode usar para qualquer coisa. Você pode usar isso para um controle de temperatura ambiente da tua casa. Toda hora que passar da temperatura, claro, não 117 graus, mas passar da temperatura de 25 graus, está muito abafado, ele liga o ventilador sozinho. Tá? Aí, em vez do LED, você colocaria uma placa relé, que é uma placa que consegue ligar dispositivos de maior potência. Poderia controlar o aquário da tua casa, um sensor de temperatura monitorando a temperatura da água do aquário. Tá? Então, à medida que a temperatura vai baixando, ele desliga o LED. Tá? O potenciômetro serve para quê? Para regular qual é a temperatura de corte. Então, esse valor aqui, acima de um determinado valor, que deve ser ali 105, 100, 102 mais ou menos, ele acende, ele liga o ventilador, abaixo ele desliga o ventilador. Esse valor é o valor de corte, é a temperatura de corte, é a hora que o LED acende ou o LED apaga. Então existe um valor ali. Quem dá esse valor é o potenciômetro. Então se eu baixar aqui um pouquinho mais, vou baixar um pouquinho mais o valor do potenciômetro, aqui mais ou menos. Você vai ver que o valor de corte baixou. Vamos baixar mais, tá mais ou menos em torno de 30... 40, 50, não, cadê o número? Aqui, 60, em torno de 60 graus. Eu mudei o meu valor de corte, então o meu potenciômetro eu consigo regular a temperatura que eu quero que fique o ambiente, o aquário, ou eu já vi usarem isso, por exemplo, em sistemas de fritura industrial. Então eles têm lá a gordura que fica, ela tem que estar numa temperatura correta, de 100 e poucos graus, lá 200 graus acho. Então essa temperatura que ele está, ele controla através disso. Então eu quero que ele fique numa temperatura mais alta. Tá? Então 125 graus ele liga o ventilador. Tá? Eu posso fazer funcionar ao contrário também, que isso daqui seja uma resistência para aquecer. Em vez do LED representar algo que resfrie, eu posso representar algo que esquente. Então, toda vez que a temperatura estiver baixa, eu devo ligar o LED. Aí ele vai funcionar ao contrário disso. Aí é a tua lógica que vai trabalhar. Então, nos exercícios, vocês vão ver que tem atividades assim. Ora o LED vai se comportar como um ventilador, ora o LED pode se comportar como um sistema de aquecimento, tá? Ele pode resfriar ou pode esquentar, dependendo do enunciado do que vocês estão resolvendo. Mas isso é um exercício real, um projeto real, é muito utilizado, tem vários lugares, inclusive até o ferro de passar roupa usa um dispositivo parecido com esse, mas não eletrônico, ele é mecânico, na verdade, é um tal de bimetal, mas você poderia controlar a temperatura de um ferro de passar roupa com isso, ou qualquer coisa que aqueça. Uma estufa para plantas, claro que daí você não ia trabalhar com temperaturas tão altas, ia trabalhar com temperaturas mais baixas. Vamos dar uma espiadinha no código, tá? Antes de mostrar os códigos para vocês, eu mandei imprimir ali embaixo os valores da temperatura e o valor do potenciômetro. Repare que o valor da temperatura está imprimindo real. Eu coloco lá e ele está ali, 40 graus. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. Olha lá, ele está a 40 graus, aproximadamente 40,23. Então eu arrumei isso daqui, nas aulas anteriores vocês estavam se batendo um pouco, porque esse sensor não é o LM35, ele é o TMP36, então é uma outra fórmula para achar, eu mostro para vocês, está aqui no código ela, é uma outra fórmula para achar. Então aproveitando que já estamos aqui, vamos mostrar o código. Hoje eu tenho essa linha de código que lê o sensor de temperatura. E vocês antes, nas aulas anteriores, faziam essa conta matemática aqui, para o LM35, que vocês reclamavam, a temperatura não está batendo com o valor. Por quê? Porque o sensor é o TMP36. Para o TMP36, a fórmula é essa. Não precisa copiar daqui, nem quero que você copie, nem quero que você olhe muito, porque é melhor você procurar na web. Procure na web sobre TMP36, como que eu faço a conversão. É muito legal essa pesquisa, vocês vão achar outras coisas no caminho disso também. Então o que eu fiz? Eu li o valor do sensor, tá? Lá no pin temp, que é o A0, eu li o A0, tá? Partindo bem do início aqui, para pegar do início, eu declarei algumas variáveis auxiliares, fiz o pin mode para o LED, tá? Que está no pino, LED está no pino 2. Depois, na sequência, eu inicializei a comunicação serial para aparecer essa impressão aqui embaixo, né? Só um remember isso. Faço a leitura do analógico, do pino analógico do A0, que é onde está ligado o sensor de temperatura. Faço a conversão baseado no
TMP36, que é essa fórmula que está aqui. Depois eu faço a leitura do valor do potenciômetro, tá? Que está no pino A1, tá? Na entrada analógica 1. E aqui embaixo eu imprimo esses dois. Tá? Percebam que eu não coloquei LN aqui nos prints. Ó, por isso que ele está imprimindo um texto do lado do outro. Tá? E o último aqui tem o LN, que é o quebra-linha, o line. Esse LN é de line. Então ele new line, ele quebra essa linha para ficar bonitinho e organizado. Então o que eu fiz? Imprimi a temperatura já convertida para Celsius, 35,94, ó, arredondando 36, ele arredonda aqui. Embaixo o valor do potenciômetro. O valor do potenciômetro, ele imprime está em 123. Se eu mexer aqui o valor do potenciômetro, ó, ele vai baixar lá também. Vamos colocar ele aqui, uma temperatura um pouquinho mais baixa, 82 graus. À medida que eu começar a mexer na temperatura ambiente, está esquentando. O ambiente está esquentando, tá? Cada vez ficando mais abafado. Ou a água, o óleo, o material que você está analisando a temperatura. Quando ele chegar em 82 graus, ele vai ligar o sistema de refrigeramento. Tá? Refrigeração, né? O sistema de refrigeração. Ó, 82, acendeu o LED. Passou de 82, ó, passou de 82, ele acende o LED. Tá? Mostrando que o sistema foi refrigerado. Ele começa a refrigerar o ambiente. Opa! Só um segundo, só um minutinho. Então esse sistema acaba refrigerando o sistema que você está trabalhando e monitorando. Então o que acontece? Esse exemplo, daí eu coloquei aqui o LED, o if para o LED. If temperatura for maior que pot, ele acende o LED. Se a temperatura for menor, ele apaga o LED. Tá? Esse é o exercício básico, na verdade. Aqui nem é o básico, é um pouquinho mais incrementado. Lá nas atividades, percebam que eu vou pedir para vocês fazerem um pedacinho de cada vez até chegar num projeto mais elaborado. Então eu só peço assim, não saiam fazendo esse projeto inteiro de uma vez só. Tá? A ideia é que vocês vão criando ele, evoluindo e marcando, gerenciando, construindo o relatório de vocês de todas as etapas que vocês fizeram. Não apenas da última, porque ela é incremental. Tá? Espero que seja o nosso primeiro projeto útil, lembrando que se vocês adquirirem esses componentes, vocês conseguem montar isso de verdade. Ele funciona de verdade, trabalha de verdade como um circuito normal mesmo, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Espero que tenha ajudado, que isso sirva para vocês fazerem as atividades e eu fico à disposição para tirar dúvida. Beleza? Hasta! Falou!